Tá bem. Então vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, pelo culto de hoje. Muito obrigada, Senhor, que estamos podendo estar em comunhão, juntos, adorando o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por esse momento agora, Pai, que a gente pode juntos estudarmos a Tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor esteja dirigindo a aula de hoje, em espírito, Senhor, para que eu fale tudo de acordo com aquilo que o Senhor planejou, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. O nosso tema hoje é sobre a mensagem da libertação para uma nova caminhada. E, assim, a revista, que é Conexões, ela faz o quê? Uma abordagem entre livros da Bíblia falando sobre um tema, a conexão que esses livros têm sobre o tema, né? Hoje nós vamos ver o Evangelho de Marcos com o livro de Êxodo, tá? Seria a primeira parte dessa lição, porque a próxima vai entrar também a segunda turma, tá? Então, qual é a conexão entre o Evangelho de Marcos e o livro de Êxodo? A libertação. Porque o livro de Êxodo, ele vai trabalhar sobre o resgate e a salvação do povo de Deus, né? E traz a mensagem de libertação, né? O povo de Deus estava vivendo sob os poderes, o domínio do Egito, né? Em situação de escravidão, sendo maltratados e tudo mais. E Deus levanta Moisés, é isso? Para saírem dessa situação de escravidão, né? Então, o livro de Êxodo, o objetivo principal do seu livro, do livro é o quê? É um registro de um dos acontecimentos mais importantes da história, que é a libertação do povo de Israel do Egito por intermédio dos atos redentores de Deus. É relatado todo o processo de libertação conduzido por Deus, pela instrumentalidade de Moisés para retirar o povo do Egito e, após uma longa peregrinação pelo deserto, trazê-lo até a terra prometida em Canaã. A gente percebe que o livro do Êxodo, ele faz uma analogia com a vida cristã, né? Que primeiro Deus levanta Moisés e para ser o libertador e aquele que conduz até a terra prometida, Canaã, né? E esse percurso, né, essa peregrinação é feita no deserto, ou seja, no lugar onde precisa de total dependência de Deus, né? E assim é a nossa vida. Nós somos libertos por Jesus Cristo, não é isso? E Ele envia o Espírito Santo para nos conduzir nessa caminhada até a nova Canaã, que é a nossa idade eterna, né? Vamos botar assim, né? A Canaã dos céus, né? E nesse percurso nós caminhamos no deserto, onde nós vemos as maravilhas de Deus. É o lugar onde a gente mais vê Deus agir em nossas vidas, né? E os evangelhos vão trazer exatamente as boas novas, né? Que é uma mensagem de libertação também. O objetivo principal do livro de Marcos é Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio estabelecer o reinado divino que traria a redenção e libertação aos pecadores. Aí está o quê? A conexão. A conexão que a gente vê de Êxodo com o Evangelho, né, seria exatamente essa, né? A Páscoa, ela é inaugurada na saída do Egito, né, e teria que comer o cordeiro pascual, né, o sangue dele, colocar nos portais para a morte não entrar. Então, a casa que tivesse o sangue do cordeiro pascual, a morte não entraria para matar os primogênitos, não é isso? E aquele que tem o sangue de Cristo, a morte também não fica, né? Eles não vão ficar largados na morte, sim, como ressuscitar no último dia.
Então, a conexão pascual seria essa. Por isso que João Batista, quando olha para Jesus, ele fala, faz essa conexão, né? Eis o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, né? Fazendo a conexão com a Páscoa, que foi inaugurada em Êxodo, né? E eles teriam que sair apressadamente do Egito. Quem recebe Jesus sai apressadamente do pecado, deseja ter uma nova vida, né? O livro de Êxodo e o livro do Evangelho, né? Segundo Marcos. Nossa salvação obedece ao plano elaborado por Deus antes da fundação do mundo e o modelo é encontrado onde? No livro de Êxodo. O Êxodo é o relato histórico que repete a obra da graça divina na redenção e restauração do homem pelo próprio Deus e para si mesmo. Moisés é um tipo de Cristo, né? E a Páscoa aponta para o Cordeiro de Deus, para a redenção pela fé em Jesus Cristo. Bom, o livro de Êxodo, a gente vai dar uma olhadinha nele agora. Autoria, tradicionalmente, a autoria tem sido atribuída a Moisés. A data é quase certa que Moisés escreveu ou compilou, né, o Êxodo em algum momento durante o período dos acontecimentos narrados no livro, seria no deserto. A estrutura do livro de Êxodo: libertador e libertação, né, desde do momento de opressão dos hebreus, né, o nascimento e convocação de Moisés, as disputas com o faraó, né, a instituição da Páscoa e a libertação do povo e a travessia do mar de Junco, que a gente conhece como Mar Vermelho. A peregrinação até o Sinai, onde a gente vê o momento do maná, a água no deserto, né, que seria da rocha, né? As vitórias contra os inimigos, o conselho de Jétro, a aliança de Deus com o seu povo, os 10 mandamentos, as leis diversas, as orientações para os ritos e cultos. E o Evangelho de Marcos, a gente vai dar uma olhadinha também. Dos 4 livros do Novo Testamento chamados Evangelhos, o Evangelho segundo Marcos é aceito pela maior parte, né, dos estudiosos como o mais antigo. É o registro dos fatos contados de uma forma mais resumida. Comparando com os outros 2 livros sinópticos, quer dizer, que têm a mesma visão, que é Mateus e Lucas, consta-se que tem cerca de 90% de Marcos reproduzidos em Mateus e Lucas. A autoria, o livro não é nomeado o seu autor, mas a tradição, quer dizer, o pai da igreja Papias, né, afirmou que João Marcos escreveu esse evangelho com base nas lembranças do apóstolo Pedro. A tradição cristã afirma que Marcos teria sido discípulo do apóstolo Pedro e tornando-se companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. A data, alguns pais da igreja, Irineu, né, afirma que Marcos escreveu depois da morte de Pedro, por volta de 67 depois de Cristo. Clemente de Alexandria, entretanto, dizia que o evangelho foi escrito enquanto Pedro estava vivo, e após 45 depois de Cristo. Bom, se foi escrito em Roma e antes de Mateus e Lucas, uma data provável seria por volta de 65 depois de Cristo. O termo pai, né, os pais da igreja, né, é atribuído pelos fiéis aos mestres e bispos da igreja primitiva. Historicamente falando, surgiu devido à reverência e amor que muitos cristãos tinham pelos seus líderes religiosos dos primeiros séculos. Eram chamados assim carinhosamente, devido ao zelo e o amor que tinham pela igreja. Bom, o local. Nas citações dos pais antigos, há uma concordância de que Marcos escreveu da Itália, ou mais precisamente em Roma. Em 64 depois de Cristo, um incêndio destruiu metade de Roma. Os historiadores daquela época estavam certos de que o imperador Nero havia ordenado o incêndio dos bairros pobres, né,
para limpar o caminho para a construção de novos prédios. Nero procurou algum grupo para pôr a culpa e colocou nos cristãos de Roma. E começou o quê? Uma perseguição aos cristãos romanos, né, que eram gentios e se tornaram cristãos. Né? Então, os cristãos já estavam sob a suspeita de serem o quê? Canibais, por causa da ceia do Senhor. Eles ouviam falar que comiam carne e sangue e não compreendiam, né? Também imorais, né? Porque falavam da festa do amor, festa ágape, e irmãos que casavam com irmãos, e porque nós chamamos um ou outro de irmãos em Cristo Jesus, né? E também eram contra a comunidade, já que eram leais a Jesus Cristo. Muitos não entravam nos exércitos porque teriam que oferecer sacrifício ao imperador, não participavam de alguns eventos comuns, né, porque também eram tudo oferecidos a deuses, então, por serem leais, se tornavam meio que, tipo, antipáticos, né, para a comunidade. Resultou no martírio cristão no Coliseu, terríveis espetáculos de horrores, né? Então, no Coliseu, Nero resolveu tirar, né? Como ele ia tirar a culpa do incêndio, então colocou a culpa naqueles que já tinham uma má fama, vamos dizer assim, né? Já estavam sendo mal vistos pelo povo romano. E aí começou assim, no Coliseu tinha sempre um espetáculo diferente com relação aos cristãos, ou eram devorados por leões, ou queimados vivos, ou crucificados, colocavam pele de cordeiro e os cachorros irem atrás, enfim. Tá? Esse daí era a diversão deles. Então, alguns estudiosos acreditam que Marcos foi escrito especialmente para encorajar os cristãos para preservar diante da perseguição, perseverar, desculpa, diante da perseguição. No entanto, o propósito geral de Marcos parece ter sido precisamente o que Papias declarou, para preservar os relatos de Pedro sobre a vida e os ensinos de Jesus. Marcos endereçou seu testemunho aos gentios que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que habitavam em Roma e nas regiões romanas, ou seja, cristãos romanos. Por isso que ele explica os costumes judaicos aos leitores. No caso aí, lavar as mãos antes de comer e o primeiro dia dos pães ázimos, que seria a Páscoa. Também ele traduz os termos aramaicos, né? Tipo Talita Cumi, que seria menina levante-se. Preserva também diversas expressões latinas, como legião, né? Que é o rapaz que era endemoniado, né? E Jesus pergunta agora o nome do demônio e fala que é legião, que são muitos. Então, traz a ideia da legião dos romanos, dos soldados romanos. E o denário, que seria a moeda romana. A estrutura de Marcos começa com o tema do livro, né? Anúncio de João Batista, batismo e tentação de Jesus Cristo, ministério de Jesus na Galileia, expulsão de demônios e cura como símbolo da mensagem de libertação e redenção, as parábolas do reino de Deus, vários prodígios, milagres, confronto com a autoridade religiosa, que é judaica, né? Rumo a Jerusalém, anúncio da missão de Jesus, orientações aos discípulos, chegada a Jerusalém e expulsão dos vendedores ambulantes do templo, aumento do conflito com as autoridades judaicas, paixão, morte e ressurreição, ceia com seus discípulos, traição de Judas, narrativas da prisão, julgamentos, crucificação e ressurreição. E finaliza com recomendações finais e ascensão, há fortes indicações de que o trecho final é um acréscimo posterior ao livro. Bom, a libertação é a mensagem do reino de Deus, né?
Jesus é a conexão dos homens perdidos com o reino de Deus. Jesus é Filho de Deus, primeiro restaurando o coração, Deus reinando nos corações e depois o reino eterno. Então, o livro do Evangelho segundo Marcos, ele vai tratar exatamente sobre isso, principalmente falando que Jesus é o Filho de Deus e falando sobre o reino de Deus, né? Então, sobre o Filho de Deus, ser Filho de Deus, né? Aí tem vários versículos. Peguei alguns, né? O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele já inicia o livro falando que Jesus Cristo é Filho de Deus. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu Filho amado, em que me comprazo. E clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, reconhecimento de Satanás através do endemoniado. E desceu uma nuvem que os cobriu com uma sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu Filho amado. A ele ouvi. Episódio da Transfiguração. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, na crucificação. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia a sua doutrina. E ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aí Jesus ensina sobre a parábola do semeador, né? E ele disse: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas. E aí a gente pensa: por que Jesus fazia dessa forma? Por que Jesus só ensinava por parábolas? Primeiro, para cumprir uma profecia, né? E segundo, porque ele deixa claro que o evangelho, apesar de todos podem chegar a ele, mas é para quem quer, né? Então tem esse versículo aí interessante, né? Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. Então as parábolas, elas mostram que a gente deve ter prudência ao anunciar o evangelho. Muitos não compreendem o Evangelho e nem desejam compreender, porque mais valiosa é a sua vida do que a vontade de Deus. E manipulam as verdades de Deus para seu próprio interesse. O interessante, aqui eu não coloquei aqui não, que quando a gente pensa nisso, quando eu estava lendo para estudar, né, veio assim na minha inspiração, né, de Deus, né, falando sobre, acho que é 2 Pedro, que fala que aquele que conhece o Evangelho, né, experimentou dele, né, e volta ao que fazia antes, está em pior situação do que se não tivesse conhecido. Então, eu entendo que essa estratégia de Jesus de ensinar por parábolas é até um ato de misericórdia, né? Porque a gente sabe que a gente lê na palavra que aqueles que conheceram e se desviaram vão ser mais severamente julgados por Deus, né? Então, Deus revela a quem realmente quer conhecer. Tá? E dizia, aí agora a gente vai trabalhar, a gente vê que o livro do Evangelho segundo Marcos, né, vai trabalhar muito sobre o reino de Deus. E esse daí eu peguei bem legal essa passagem, né? O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, por estar chegada a ser.
Então, o reino de Deus inicia com lançar a semente, que é a palavra de Deus. E é feita por quem? É a tarefa do homem, é a nossa tarefa. O lançar a semente, nós somos chamados para isso. A semente, ao chegar no coração, o Espírito Santo faz germinar, não é isso? E começa a ser pequena. E bem, no caminhar do deserto, vamos fazer agora a conexão lá com o livro de Êxodo, né? No caminhar do deserto, né, vendo a atuação de Deus na nossa vida, as nossas decisões de querer caminhar com Deus, né? Vendo que ele é presente, né? Todas as tribulações que a gente vive é para nos fortalecer, né? E começa pequenina, né? E cresce na perseverança, é isso? E depois dá frutos, que multiplica e dá testemunho sobre o poder de Deus, até o dia da ceifa, que será, né, a volta de Cristo, né? A mensagem da libertação e da redenção anunciada no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, já está pronunciada nas narrativas de Êxodo e da primeira e segunda crônica. Bom, agora tem a parte de reflexão, né? Devemos ser libertos de quê? Qual é a mensagem da libertação? Bom, primeiro a gente sabe que tudo começa lá no Jardim do Éden, né? Para se manter, para Adão e Eva se manterem naquela comunhão perfeita com Deus, eles deveriam decidir ser obedientes, ou seja, deixar Deus reinar em seus corações. Mas não foi o que aconteceu. Quando eles decidiram eles reinarem, eles tomando o controle das suas próprias vidas, né? Veio o pecado, entrou o pecado, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí eu botei isso aí, ó. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, quando a gente tem o nosso pecado e a gente não consegue dominá-lo, nós nos tornamos escravos desse pecado, né? Mas Jesus vem para isso, né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, e suficiente Salvador, não precisamos de mais nada, né? E com isso nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo é que vai nos ajudar na nossa caminhada nesse deserto, né? Nessa saída do pecado, né? Indo em direção a Canaã. Então, o que acontece? Quando a gente está... Porque nós somos falhos, nós somos pequenos, mas o Espírito nos fortalece. Ele que vai nos dar toda a direção, a força, o entendimento, mas nós temos que dar o nosso passo de querer transformação, tá? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Nada, né? Portanto, qualquer que entra entre essa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos, os santos anjos. Então, quando a gente olha para a mensagem de libertação, né, que o Evangelho de Marcos, né, Evangelho de Jesus segundo Marcos vem trazer, a gente vê exatamente sobre isso, né? E começou a ensinar que o que importava que o Filho do Homem padecesse muito, que fossem rejeitados pelos anciãos e principais sacerdotes,
e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus antes sempre falou sobre isso, né, para os seus discípulos. Ele dizia isso abertamente, essas palavras abertamente. Então, Jesus, a crucificação de Jesus, ela vem para quitar uma dívida, pagar o preço, né? Porque o preço do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Então, diante de Deus, não adianta nem que eu oferecesse a minha vida, né, para quitar minha dívida com Deus, não serviria, porque eu sou pecadora. E como foi instituído na Páscoa, né, em Êxodo, mostra-se que o cordeiro pascual tinha que ser sem mancha, sem pecado, né? Sem pecado, sem mancha no caso, né? Jesus seria o cordeiro de Deus sem pecado. E, então, quer dizer, eu não serviria para ser uma oferta agradável a Deus. E aí a gente pergunta, por quê? Então, não continuou com aqueles sacrifícios de animais, né? Porque toda vez que havia sacrifício de animais, teria que fazer de novo. Por quê? Porque os animais não são nossos representantes legais diante de Deus. Teria que ver alguém da nossa espécie, um homem perfeito, que diante de Deus ele seria legalmente o nosso representante. Então Jesus, desde pequeno, ele cumpre a lei, por isso que ele é chamado aqui de homem de dores, né? Porque a primeira vinda dele é servo sofredor, é isso? E ele vem para quê? Para quitar a nossa dívida e mostrar como um filho de Deus deve viver. Ele nos deixa seu exemplo, ele é nosso alvo. E aí vem a nossa responsabilidade com tudo isso, né? Crucificando o meu eu. Assim como Cristo, por amor a nós, morreu na cruz, nós devemos crucificar aquilo que está nos impedindo de caminhar como cristãos. O Evangelho não é moda ou diversão. O Evangelho é renúncia diária. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenamentos. A mensagem da libertação e da redenção, anunciada no Evangelho de Marcos, está prenunciada nas narrativas de Êxodo e Crônicas. O livro de Êxodo mostra como o povo hebreu foi liberto da opressão do faraó e da escravidão. E os escritos de 1ª e 2ª Crônicas apontam para a responsabilidade do caminho da liberdade em termos de opções de escolha. E a gente vai ver na próxima aula sobre crônicas e vamos juntar toda essa primeira parte, tá? Que o reino ficou dividido por conta de quê? Da falta de responsabilidade do povo em relação à aliança com Deus, certo? Aponta para a responsabilidade do caminho da liberdade em termos de opções e escolha. Próxima aula, a mensagem da libertação. Para uma nova caminhada e colocaremos também a 2ª prova, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Peço que o Senhor esteja completando nos corações e nas mentes, conforme o Senhor planejou. Em nome de Jesus, amém.